Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fernando Morbeck Almeida Coelho, radiologista abdominal e oncológico com foco em imagem urológica. Nesse vídeo eu vou abordar um tema central na prática radiológica moderna, que é a qualidade técnica da ressonância magnética de próstata. Um exame de alta complexidade, porém essencial para o diagnóstico e o manejo do câncer de próstata, mas que ainda apresenta uma grande variação da qualidade entre as várias instituições do Brasil e no mundo. Você aqui vai entender os 5 pilares essenciais para garantir uma imagem de excelência com base em evidências e diretrizes atualizadas. Então vamos agora abordar a qualidade da imagem em ressonâncias de próstata. Essa aqui é a agenda dessa aula, onde farei uma introdução, depois falarei sobre o impacto da qualidade da ressonância magnética. Discutirei alguns fatores relacionados ao Quality Assurance e Quality Control, que são os fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados à unidade da ressonância magnética, ao time de radiologia e, por fim, farei uma breve conclusão. Sabemos que a ressonância magnética é o exame de primeira linha hoje para a investigação de um câncer de próstata clinicamente significante. Isso já está altamente recomendado com alto fator de evidência, alto nível de evidência. E uma grande problemática é que alterações de qualidade em ressonâncias magnéticas você vai ter um impacto muito deletério em toda a cascata de investigação de neoplasia prostática. Sabemos que existe uma variabilidade global na performance diagnóstica da ressonância magnética. Uma parte disso se deve à expertise do time de radiologia que está avaliando o exame, mas também muito se passa em relação à qualidade da ressonância magnética que está sendo feita. Por exemplo, um estudo multicêntrico do Reino Unido mostrou que cerca de 40% das ressonâncias de lá apresentam qualidade subótima. Isso aí é um fator de extrema atenção para nós radiologistas. Entendemos que o PIRADS veio para fazer uma padronização da interpretação das imagens e também na aquisição dos exames, porém, o próprio documento do PIRADS não cobre todos os problemas existentes no que se diz, o que se diz em questão da qualidade. Então, temos aqui como problemática softwares, a idade do aparelho, qualidade da bobina, fatores relacionados ao próprio paciente. Então, quando nós radiologistas criamos estratégias para melhorar a qualidade da ressonância magnética, através de medidas de quality assurance e quality control, nós conseguimos atingir um patamar de imagem que a gente consegue elevar a sua qualidade. Então, vamos prestar aqui nessa aula atenção em 3 níveis de atuação, que vai ser no nível do paciente, na unidade da ressonância magnética e também no time da radiologia. Então, quais são os impactos negativos, né, de uma imagem com a baixa qualidade? O primeiro deles é o aumento dos casos indeterminados, ou seja, de PIRADS 3 em exames de baixa qualidade. Temos a menor taxa de detecção de câncer clinicamente significante. Além disso, temos o maior número de biópsias desnecessárias em exames de baixa qualidade. Então, vejam esse estudo publicado no European Journal of Radiology, que mostra aqui nesses gráficos, né, que existe um efeito deletério muito grande em exames de baixa qualidade. Então, para entendermos esses gráficos, as barras em azul são barras relacionadas a exames de baixa qualidade, em laranja, barras relacionadas a PICOAL 4 e 5, que são exames de alta qualidade. Lembrando e reforçando que esse trabalho aqui foi feito com PICOAL versão 1. Atualmente a gente tem algumas modificações no PICOAL versão 2. Então, observem inicialmente a taxa de PIRADS 3, né, em exames que tiveram uma baixa qualidade. Quando a gente compara aqui PIRADS 3 em exames com pico baixo, tivemos a maior taxa, a maior porcentagem, girando em torno de 51%. Então, como falei lá atrás, exames de baixa qualidade, a gente tem mais exames indeterminados. Também observem que exames que tiveram a qualidade menor, quando a gente compara o PICOAL com os desfechos de biópsia, observamos que pacientes que tiveram uma baixa qualidade de ressonância magnética apresentaram mais biópsias negativas, né, como a gente pode ver nesse primeiro agrupamento de barras. E no segundo agrupamento de barras, vemos que os pacientes com PICOAL 1 e 2 apresentaram maior taxa de detecção do SUP1, que é o Gleason 6, que são neoplasias clinicamente não significantes. Em contrapartida, pacientes que apresentaram exames que apresentaram um PICOAL mais elevado, PICOAL 4 e 5, apresentaram aqui, mostraram uma maior taxa de detecção de neoplasia clinicamente significante, representado aqui como SUP 2. E por fim, na taxa de detecção de câncer, a gente também vê que houve a maior taxa de detecção de câncer para exames de alta qualidade. Quando eu tiver abordar um outro parâmetro, né, um outro fator, que seria aqui
do estadiamento, observamos que existe a maior taxa de upstaging patológico quando o paciente tem uma ressonância de baixa qualidade. Esse estudo aqui mostra isso, um estudo publicado no European Urology, mostrando aqui então que exames com PICO-1 e 2 apresentaram um odds ratio mais elevado para ter um upstage patológico em relação ao exame de imagem. Então, mais uma vez mostrando um efeito deletério aqui de exames com baixa qualidade. E por fim, o maior custo. Tudo isso que a gente falou vai gerar maior custo para a saúde pública e também para a saúde suplementar. Então, como podemos mitigar esses efeitos deletérios de exames de baixa qualidade? A gente pode implementar alguns parâmetros de controle de qualidade. Atualmente utilizamos o termo de Quality Assurance para procedimentos para manter alta qualidade, o Quality Control. São os parâmetros, são as medidas para avaliar o padrão, se os padrões de qualidade estão sendo respeitados, então é a avaliação propriamente dita de qualidade. A gente abordou esses dois parâmetros aqui nesse artigo publicado no Abdominal Radiology em 2024, onde dividimos o emprego desses dois parâmetros em 3 níveis: o nível do paciente, no nível da unidade de ressonância magnética e também no time de radiologia, então vale a leitura para se aprofundar no tema. E aqui trarei um resumo de onde podemos abordar esses temas. Então, o primeiro ponto aqui são os fatores relacionados aos pacientes, onde a gente tem um papel de minimizar artefatos como peristalse intestinal, gases, fezes na ampola retal e também artefatos de movimentação. Esse aqui é um artigo publicado no European Journal of Radiology, onde fala bastante sobre o preparo dos pacientes antes de fazer uma ressonância de próstata. E existe uma escassez de trabalhos com alto nível de evidência para falar qual a melhor forma de preparo. Mas sabemos que a dieta restritiva reduz a peristalse, o enema também reduz o diâmetro da ampola retal e com isso reduz a quantidade de fezes, de gás e consequentemente melhora a qualidade da imagem quando a gente tem um enema. O catéter retal pode ser utilizado, porém tem pouca publicação na área. E os agentes antiespasmódicos reduzem a peristalse, como sabemos, de longa data. Então, melhora a visualização anatômica e reduz artefatos de movimento peristáltico. O campo magnético, 3 Tesla versus 1,5. Um debate muito longo, A gente sabe que o 3 Tesla aumenta a resolução espacial, temos o menor tempo de exame, porém temos a maior propensão a artefatos. Alguns estudos prospectivos mostram que o exame de 1,5 Tesla não é inferior ao de 3 Tesla. Esse segundo trabalho aqui mostrando que existe uma similaridade na relação sinal-ruído e também na razão contraste-ruído, numa avaliação objetiva. Então, atualmente entendemos que protocolos otimizados de 1,5 Tesla são capazes de fazer uma boa avaliação prostática. Porém, como é recomendado pelo próprio documento do PIRADS, sempre que possível e disponível devemos fazer o exame no 3 Tesla. Porém, se não tivermos um 3 Tesla, podemos fazer com alta segurança o exame no aparelho de 1,5 Tesla. Lembrar que protocolos bem otimizados em aparelhos de 1,5 Tesla apresentam uma alta acurácia. Então aqui é um exemplo de um paciente que veio para fazer um exame em aparelho 3 Tesla, ele tinha uma prótese metálica, deu um artefato muito grande aqui nas imagens da próstata, a gente reconvocou esse paciente e fez o exame no aparelho de 1,5 Tesla, menos propenso a artefatos, veja que o exame ficou com alta qualidade. Então é bem tranquilo fazermos exames também em aparelhos de 1,5 Tesla. Bobina também houve uma grande discussão no passado sobre bobina endorretal versus bobina de superfície, principalmente indicando a bobina endorretal para aparelhos de 1,5 Tesla. Porém, sabemos que o uso da bobina traz o maior desconforto para o paciente, e isso tem impacto na aceitação do exame. E entendemos que as bobinas de superfície hoje apresentam geram uma alta resolução de imagem e a gente pode fazer com segurança os exames com bobina de superfície. Então, na maioria dos casos, o exame é feito de forma segura, sem a bobina endorretal. Lembrando que a bobina endorretal vai piorar o fluxo de trabalho.
aumento de custo, artefatos e também maior tempo de exame. Aqui um exemplo de um paciente que fez o exame com bobina endoretal, nessa primeira imagem. Aqui na segunda imagem temos um exame com reto distendido por conteúdo fecal. E a terceira imagem é do mesmo paciente, tá? Em momentos diferentes, o paciente fazendo a imagem sem bobina endoretal, com a ampola retal limpa, mostrando aqui uma boa avaliação da próstata. Veja que quando a gente tem a bobina endoretal, a gente tem um artefato aqui na zona periférica que fica próximo à bobina. Isso pode atrapalhar a detecção de neoplasias nessa região. Sobre parâmetros utilizados na unidade da ressonância magnética, temos vários pontos a serem aplicados, como utilizar protocolos adequados, fazermos o reconhecimento de artefatos para reconvocar ou repetir a imagem, e a inteligência artificial pode nos ajudar nesses pontos. Então, dando um destaque aqui aos essas duas sequências de imagem do mesmo paciente, enquanto estava testando a aplicação de inteligência artificial para a aceleração das imagens. Observem que a primeira sequência de imagens é sem a inteligência artificial, onde a gente consegue ver uma lesão aqui na zona periférica mediana, na linha mediana. E aqui, na imagem de baixo, nessa segunda sequência de imagens, vemos novamente essa lesão, dessa vez utilizando a inteligência artificial. E o que eu queria chamar a atenção é que na imagem de baixo a gente obteve com a metade do tempo, quando a gente compara à primeira sequência de imagem. E quando a gente vem falar aqui do controle de qualidade, não temos como escapar de mencionar o PIQAL. O PIQAL veio para ficar, é uma classificação de qualidade das imagens, agora estamos na versão 2. Então, é importante que todos leiam esse artigo para entender como fazer a aplicação do PIQAL. Basicamente, avaliaremos parâmetros da sequência ponderada em T2, da sequência ponderada em difusão e também da sequência pós-contraste. E com isso daremos o score final do PIQAL. Então, observem que essa classificação atual ela pode ser utilizada tanto para as ressonâncias com contraste como ressonâncias sem contraste, através dos parâmetros que demos aqui nesse primeiro exemplo aqui de cima, nas imagens em T2, nas imagens de difusão, a gente gera o PIQAL final. Então, aqui são exemplos de uma ressonância sem contraste. E aqui embaixo, em uma ressonância com contraste, uma ressonância multiparamétrica, a gente vai utilizar o parâmetro tanto do T2, como da difusão, como da fase dinâmica pós-contraste. Esse aqui é um artigo que publicamos no European Journal of Radiology, mostrando a concordância interobservador. Esse trabalho foi feito com a versão 1 do PIQAL ainda. Mostramos uma concordância interobservador de moderada a substancial. É realmente uma classificação reprodutível. Vários outros trabalhos mostrando concordâncias interobservadores bastante representativas. Um ponto importante é sempre medir desfechos, né? Medir desfecho é importantíssimo, então a gente pode medir desfechos através do próprio PIQAL, né? Você vai avaliando como é que está o PIQAL dos seus exames, e também podemos avaliar os desfechos através da taxa de PIRADS 3 e da correlação entre o PIRADS e a histologia final. Então aqui é um exemplo de taxa de detecção de câncer clinicamente significante, de acordo com cada faixa de PIRADS, bastante semelhante aqui ao que a gente vê na literatura. Então, isso aqui foram exemplos de correlação entre a imagem, o PIRADS da imagem e a histologia, aqui no Hospital Albert Einstein, e aqui mostrando que existe uma correlação com estudos já publicados como meta-análises. Então a gente tem que sempre avaliar se existe esse match entre a distribuição do PIRADS com a histologia, comparando com trabalhos científicos. Então, por fim, lembrando que a ressonância de próstata é um exame essencial na avaliação do câncer de próstata. Assegurar a alta qualidade do exame reduz a variabilidade da acurácia, globalmente também melhora os desfechos. Existe a necessidade de implementação de processos de controle de qualidade e Quality Assurance em 3 níveis, né, como fatores relacionados ao paciente, aos fatores relacionados à unidade da ressonância magnética e também ao time de radiologia. Por fim, recomendo fortemente que utilizem o Score PIQAL para assegurar o controle de qualidade das ressonâncias magnéticas realizadas nos respectivos serviços que todos nós radiologistas trabalhamos. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com colegas.
E não deixe de conferir meu artigo completo publicado na revista Abdominal Radiology, onde lá aprofundo esse modelo de qualidade baseado em 3 níveis. O link está aqui na descrição. Muito obrigado por acompanhar e até um próximo vídeo.